Você acha que é mais importante para a democracia vencer a eleição ou aprender a dialogar com o outro, com aquele que tem opiniões, pensamentos divergentes, aquele que tem opiniões que são manifestamente diferentes das suas? O que é mais importante para a democracia? Eu trago esse assunto porque houve a realização na data do dia 25 de outubro de uma sabatina por o atual candidato a prefeito do município de São Paulo, Guilherme Boulos, e o candidato que perdeu no primeiro turno, que foi o Pablo Marçal. Então, o Pablo Marçal e o Guilherme Boulos, que se ofenderam de forma muito contundente durante o período eleitoral que antecedeu o primeiro turno lá no município de São Paulo, agora realizam uma sabatina online em conjunto, né, de uma forma amistosa, cordial, parecendo que são, como os críticos estão chamando aí, de amiguinhos, né? De inimigos tornaram-se amiguinhos, né? Eu queria saber, primeiro, claro, a sua opinião sobre esse assunto, o que, é que você achou, porque isso aí levanta uma discussão entre esses dois indivíduos, porque um se manifestou como o baluarte da direita, né, o Pablo Marçal, então, tendo o público da direita em seu favor, e o Guilherme Boulos tendo parte do público da esquerda em seu favor, e agora está lá, esquerda e direita, que são, para muitos na internet, de forma muito equivocada, considerados inimigos, né, agora estão dialogando, conseguindo conversar. Eu queria saber qual que é a sua opinião a respeito disso e trazer uma reflexão aqui, e te convidar também para uma reflexão bastante profunda sobre esse assunto, e por que é extremamente importante o diálogo e por que esse evento, realizado entre o Pablo Marçal e o Guilherme Boulos, é extremamente importante. Isso não é ruim, né? Isso não é ruim. Isso é bom. Isso é bom. E aqui não estou falando sendo de direita, sendo de esquerda, sendo de centro, não. Isso é bom porque nós vivemos em um ambiente, meus caros, e ele é territorialmente limitado. Existe um limite ao nosso território. Então, o nosso país ele é limitado. E nós, mesmo tendo opiniões diferentes com outros indivíduos, nós ainda continuamos vivendo no mesmo ambiente. E aí você pega, pensa assim, poxa, se eu tenho uma opinião diferente daquele indivíduo, eu já não vou mais no mesmo ambiente que ele. Porque nós chegamos a esse ponto, né? Eu lembro, em 2022, aqui onde eu moro, por exemplo, as pessoas estavam falando que não frequentariam mais um determinado local porque o fulano de lá era isso, era aquilo, eu não vou mais em tal lugar porque o fulano de tal, não converso com o fulano de tal, paro de seguir nas redes sociais, não converso, não atendo uma ligação, vou me tornar, e não dizer inimigo, mas assim, não quero mais contato com esse fulano porque ele pensa assim. Poxa, meus caros, é claro, se nós estivermos diante de situações extremamente graves, né, eu acho que é até razoável. Imagina uma pessoa que cometeu um crime de alta barbárie, né, você fala, não, eu não quero essa pessoa no meu ambiente, não me sinto bem. Tudo bem, apesar disso, nós podemos conceituar com uma determinada conceituação, porque você, diante de um fato, um indivíduo praticou, você não quer nenhum tipo de contato com ele, tudo bem. Mas no cenário político, ainda mais por esses indivíduos, né, que se colocam à disposição da população e tal, para, através da política, alcançarem o bem comum, nós, nesse debate político, não devemos fazer essa separação. Né? A gente chegou a ver, e eu cheguei a ver, e eu já falei aqui no canal, de pessoas que dentro de uma mesma residência, porque um fulano votava em Bolsonaro, o outro fulano votava em Lula, pararam de conversar. A mãe deu uma coça no filho porque o filho falou que votava no Lula ou votava no Bolsonaro, assim, algo desse tipo, por conta de divergências, né, políticas dentro da residência, você viu conflitos pararem na delegacia de polícia. Olha que absurdo. Então, é muito importante ter diálogo e a capacidade de dialogar em face de pessoas que pensam de forma diferente. Olha a galera que é deputado federal, por exemplo, e lá no Congresso, deputados federais e senadores do Congresso Nacional que votam a respeito de um determinado projeto de lei. Alguns votam de acordo, né, para a aprovação da lei, outros votam contra a aprovação da lei. Se a lei for aprovada, quem votou contra também vai ter que obedecer. Né? Não é assim porque eu votei contra e eu sou contra que eu não vou cumprir. Não é assim. Né? O ambiente democrático não é assim. O que é democracia, essencialmente? A vontade da maioria com um respeito significativo à minoria. Né? Não é porque a maioria vence que a minoria vai ser sacrificada. Claro que não é isso. Evidentemente não é isso. É o respeito à vontade da maioria, mas tem que ter também o respeito à minoria. Né? A minoria também integra a sociedade. Então você vê essa possibilidade de diálogo, por mais que seja até algo assim cômico, e a única crítica que eu faço aqui é a seguinte:
Não é a esse evento que eles realizaram agora, essa sabatina que foi realizada entre eles. Mas a crítica que eu faço é que aquele teatro, né, aquela novela que é realizada no período eleitoral, aquilo é que é errado. As pessoas se ofendem, se atingem, se atacam de forma incisiva, né, isso sendo um teatro. Porque depois está aí, né, eles conseguem dialogar, conseguem conversar, conseguem se comunicar de forma mais eloquente, sem proferir nenhum tipo de ofensa. Então a crítica é isso. A crítica é durante o período eleitoral se valer de meios ou mecanismos que são ofensivos, que são ruins e que estimulam a polarização para depois estar aí nessa amizade, né? Não é amizade, mas nesse diálogo tranquilo, transparente, né? Sem se ofender. Essa é a única crítica que eu faria, né? Não é agora a realização, mas na verdade o que antecedeu, que foram as ofensas, né? O Pablo Marçal chamando o Boulos disso, daquilo, o Boulos chamando o Pablo Marçal disso, daquilo, se ofendendo o tempo todo. Aí evidenciou um verdadeiro teatro, né? Um teatro que visa alcançar votos. Essencialmente é isso. Olha como é difícil, né, e quase raro você ver um adversário elogiando o outro, falando, cara, né, por exemplo, eles lá que eram candidatos a prefeito do município do estado de São Paulo, você não viu, por exemplo, o Boulos falando assim, opa, Marcelo, apesar de eu achar que isso que você faz é errado, que você fez isso errado, mas também acho que muito importante esse seu movimento de incentivar e desenvolvimento pessoal em face das pessoas na internet, né, tentando trazer um espírito de motivação para as pessoas. Eu tenho certeza que apesar de você dar golpe em algumas pessoas, porque ele dizia isso, né, o Boulos dizia, você fica dando golpe em algumas pessoas foram ajudadas, porque algumas pessoas realmente vêm na internet e falam que foram ajudadas, tiveram a vida transformada porque seguiram os ensinamentos do Pablo Marçal. Você não viu o Boulos falando isso, é só falando que o cara faz tudo errado, tudo errado, tudo errado. Mesma coisa do Pablo Marçal. Você pega alguns diálogos do Boulos, ele fala que a única coisa que a gente busca, na verdade, é igualdades próximas, oportunidades próximas da igualdade para todas as pessoas, né? Para que, apesar de todas as pessoas saírem de locais diferentes, elas tenham condições de chegarem ao mesmo local, ainda que todas as pessoas não cheguem ao mesmo local, mas que tenham oportunidades, né? Inclusive, durante essa batina aqui, no trecho que eu assisti, ele falou, ó, eu quero que o indivíduo que sai lá de Paraisópolis, que é uma comunidade do estado de São Paulo, saia tem as mesmas condições daquele indivíduo que saiu do Alphaville, né? Então, que eles tenham as mesmas condições. Eles podem ainda não chegar no mesmo local, mas que eles tenham as mesmas oportunidades para chegar onde eles querem. Não vai dizer que isso é errado. Você que me assiste vai dizer que é errado, que as pessoas têm oportunidades iguais, né? Claro que isso é ótimo, claro que isso é bom, né? E é justamente para isso que existe essa sociedade organizada e construída, que é para conferir oportunidades às pessoas, né? Quais são os fundamentos? O que o Estado pretende, meus caros? Prestar serviços essenciais, saúde, segurança, educação, reduzir as desigualdades, redistribuir as riquezas, é isso. Então isso também é bom. Cada adversário pode e deveria elogiar o outro na medida que ele reconhece como bom, né? Mas tudo que o cara fez é ruim, pô, ninguém faz tudo de ruim, alguma coisa na vida da pessoa ela fez de bom. E o que custa um indivíduo reconhecer, né, durante o período eleitoral, reconhecer que o outro fez alguma coisa de bom, reconhecer aquilo que o outro fez de bom, aponte também os erros, mas aponte também as qualidades, porque todo mundo tem uma qualidade, pelo menos, né? Pois sim, aí depois desse entrave que eles tiveram, aí agora tiveram essa sabatina, agora time, e claro, os extremos, né, os extremos da direita e os extremos ali da esquerda viram satanás, né? Meu Deus, o Pablo Marçal, o traidor, né? Eu vi caras aqui que elogiavam o Pablo Marçal o tempo todo, né? Eu vi alguns canais, e agora já estão dando de paulada, falando, aí, foi esquerdista, manifestação esquerdista, enfim. Eu vejo isso bom, porque eles estão dialogando, e se estão dialogando, ainda mais de forma a ser transmitida às pessoas, para as pessoas verem um debate ali fora daquele cenário de ofensas, é importante, mas a gente tem que estar sensível a compreender isso, sensível a conseguir ouvir, entender, né, prestar atenção, parar de ser muito superficial. Querer entender de fato, né, o que é esse diálogo, como é importante essa superação dessas rivalidades políticas que ficam no campo de trás. Mantém uma crítica, né? As ofensas não deveriam ter acontecido, porque se mostra como um teatro. Eles não são inimigos, na verdade. Eles divergem ali, no momento da campanha eleitoral.
Mas, superada a campanha eleitoral, então superam-se as rivalidades políticas e aí tem que ter um respeito, cordialidade, que já deveria existir lá no momento da eleição, já deveria haver no momento dos debates eleitorais. Essas figuras públicas influenciam significativamente as pessoas do Brasil afora, né? Influenciam de forma muito significativa. E como uma figura pública influencia positivamente se ela fica só ofendendo a outra? Ah, você é o cheirador de pó, você é isso, você é aquilo. Como essa figura pública está influenciando positivamente as pessoas que a seguem? Está influenciando negativamente, assim como, por exemplo, muitas canções, música de funk aí fala de fumar maconha, fala de usar droga, está influenciando a molecada, os adolescentes a consumir droga. Essa é a realidade. Existe sim uma influência em vários cenários a influenciar aqueles que seguem. E a mesma coisa é para símbolos como Pablo Marçal e Guilherme Boulos, que tem muitos seguidores nas redes sociais. Certo? Então, para a gente crescer, com toda certeza, é preciso superar essa rivalidade. Né? Nós estamos num momento hoje muito importante, que é a informatização e a possibilidade de se informar através das redes sociais de onde você estiver, através da internet. Então a gente precisa passar a usar isso primeiro para alcançar reflexões mais profundas, parar de reflexões superficiais. Reflexões profundas ao invés de reflexões superficiais. Reconhecer que todo mundo tem erro, todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem coisas boas, todo mundo tem algo bom de mostrar e algo ruim que ele quer esconder. Todo mundo, eu, você, tenho uma absoluta certeza. Segundo ponto que é importante a gente levar em consideração. Assim, respeitar as pessoas, né, meus caras? Eu já falei disso aqui, principalmente durante a campanha eleitoral. Deixa eu ver se eu até abro aqui, ó. Lá no canal, durante a campanha eleitoral, nós falamos sobre isso aí, sobre sobre as ofensas que têm sido assim algo cada dia mais constante, né? Aqui, por exemplo, ó, eu falei sobre a liberdade de expressão quando o monarca foi condenado, né? Esse vídeo aqui, aí depois aqui, ó, o TRE de São Paulo quando derrubou as redes sociais do Pablo Marçal, depois aqui o Pablo Marçal fez a postagem falsa, né? Nós tivemos aqui novamente, aqui nós tivemos aonde, acho que aqui, né, as discussões do Elon Musk aqui com o ministro Alexandre de Moraes em se tratando da, da derrubada do X, né? Porque as manifestações através das redes sociais não podem ser limitadas. Né? A liberdade de expressão ela é justamente limitada a partir do momento que ela vai para o campo da ofensa, que ela ofende ou que alcança direito de terceiro. Basicamente é isso. Então, esse respeito mútuo deve existir, principalmente por parte dessas figuras públicas, que são pessoas que influenciam significativamente uma coletividade de pessoas. Né? Não se pode estimular o ódio, a separação. O preconceito não tem como, meus caras. Não tem como você tolerar e concordar com esse estímulo ao preconceito. Agora, por mais que muita gente se sinta traída aqui pelo Pablo Marçal, independentemente dos interesses que ele tenha, né, fazendo isso, né, porque uma coisa é o interesse que a pessoa expõe, outra coisa é aquele interesse que está dentro dela. Independente do interesse, esse é um bom cenário que as pessoas, apesar da rivalidade política, conseguem superar as divergências, reconhecendo que estão vivendo em um mesmo ambiente territorial, né? E não é porque eu tenho um ódio pelo fulano que ele vai morar em um outro território. A gente continua vivendo no Brasil. Né? E isso tem que ser buscado, né? Isso tem que ser buscado. Além disso, ter que ser fomentado pelas figuras públicas, nós também, a condição de pessoas que escolhemos, que votamos, também temos o dever de não nos compactuarmos com essa rivalidade extrema que pode levar, às vezes, até consequências severas. Quem não viu aí, em 2022, até gente atirando na outra, dando facada por conta de questões políticas. Né? Queria saber a sua opinião, o que, é que você acha sobre esse caso, se você tem alguma opinião sobre esse evento específico, né? Essa sabatina aí realizada pelo Boulos e pelo Pablo Marçal. Como você vê isso? Como você vê esse cenário político atual, as rivalidades que surgem aí? Deixa aqui no campo dos comentários, fala a sua opinião, tá? Pra gente trocar uma ideia aí. Se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Valeu?